A gente queria saber em projetos, assim, parceria da Prefeitura com a UERJ, se tem algum tipo de projeto que vocês visam a fazer? Bom, em primeiro lugar, nós queremos priorizar a relação da Prefeitura, o ente público maior da cidade, com órgãos públicos. Não buscar amparo e apoio exclusivo e permanentemente na iniciativa privada. E as universidades públicas têm um lugar especial nesse tipo de relação. E a nossa UERJ, em particular, vai ser o encontro de excelência. Em primeiro lugar, convênios para atualização dos servidores municipais, como já ocorreu no final da década de 80, em relação aos servidores da rede pública, aos professores. Conseguimos todos com graduação universitária, a partir dessa experiência inédita que foi muito rica. É claro que também na formulação das políticas públicas, permanentemente, transporte e trânsito, saúde pública e os repasses de recursos para o Pedro Ernesto, a Prefeitura está em débito com isso, são momentos e espaços importantíssimos. A questão do lixo, que é uma questão gravíssima na grande cidade, também aí a UERJ pode dar uma contribuição. Juntar esse saber científico, técnico, essa capacidade de formulação elevada que a universidade tem, com o sentir popular e a necessidade efetiva que uma prefeitura tem capacidade de captar, de perceber, estabelecer aí prioridades, claro, sobretudo para a parte mais pobre da população. Nós vamos, nessa parceria, facilitar aquele preceito constitucional que toda universidade pública deve ter. Além do ensino e da pesquisa, a extensão. Nós queremos ser a prefeitura da extensão universitária. Isso é muito importante e nunca aconteceu. Agora sobre segurança pública, um tema agora com esses acidentes envolvendo a polícia militar, está tão em voga. Eu queria saber a sua opinião sobre a presença do Exército nas comunidades. Olha, de novo, a UERJ tem um núcleo de estudos da violência que formula elementos fundamentais, inclusive aqueles que dizem que o Exército não é força de segurança interna, nem é o braço coercitivo do Estado na urbe. Ele pode exercer um papel complementar, subordinado. Nós da Prefeitura, nós na Prefeitura, vamos, em primeiro lugar, reivindicar a participação no Comitê Integrado de Segurança Pública, que está meio desmobilizado hoje, e que envolve desde o governo federal e seus organismos federais, até as Forças Armadas, as forças policiais do Estado. Agora, qual é também aí o papel específico de uma prefeitura? Ser o braço social do Estado. A questão de segurança pública, ela adquiriu uma dimensão tão grande que não pode mais ser considerado apenas um caso de polícia. É rigorosamente uma questão de políticas públicas articuladas. Senão vai ficar só na repressão, na fuzilaria, nessa política implementada hoje, que é a da morte. É uma estatística macabra e horrível para o cidadão comum nós termos a polícia que mais mata e a que mais morre. E temos a juventude que tem possibilidades 3,5 vezes maior de morrer até os 24 anos, de bala, do que a juventude de outros centros urbanos do Brasil. Então essa condenação, esse genocídio lento e essa política de insegurança pública tem que acabar. Agregar as Forças Armadas a esse modelo é provocar mais morte, é corromper inclusive as Forças Armadas, é ampliar aquilo que já aconteceu em ponto menor no Morro da Providência. E ali também houve outro abuso, que é o uso político, partidário e eleitoral do próprio Exército e de um projeto público. Claro que o pobre tem direito à moradia digna. Agora, você fazer com um carimbo, um selo, uma chancela de uso eleitoral é inadmissível. E vocês têm algum projeto assim de revitalização do centro da cidade, do centro histórico e também de parques no subúrbio? Vocês têm algum projeto nessa área? Sem dúvida. A tendência dos centros históricos no mundo é a da revitalização, da recuperação do casario e do enfrentamento também da questão habitacional. O Rio de Janeiro tem no seu centro 5.000 imóveis abandonados e alguns deles, parte deles pertencentes
ao Estado, ao poder público, ao INSS, ao governo estadual, mesmo ao município. Então a gente quer articular algo que também não existe no Rio, que é uma política pública de habitação popular. Para o trabalhador morar no centro, onde há mais dinamismo comercial e econômico, onde há mais trabalho e emprego, é muito importante, inclusive porque a locomoção, a mobilidade é muito maior, é mais simples. Tem gente hoje no Rio de Janeiro que dorme até nas marquises e tem trabalho, mas não tem condições de ir e voltar para a sua moradia distante, o acesso é caro durante a semana. Então fica ali dormindo na rua ou no hotel de R$1, não cabe todo mundo, até sexta-feira. Então esse programa de habitação popular é fundamental. Até hoje a recuperação do centro se deu em boa parte sem a presença do Estado. A própria Lapa é um exemplo disso, através dos interesses, do lazer, que aquilo se revitalizou meio à revelia do poder. Por quê? Concepção neoliberal de governo é governo ausente, Estado mínimo e iniciativa privada máxima. Nós vamos tentar reverter essa lógica, dar um choque de poder público, através de políticas públicas de revitalização. Também o centro é um espaço para o turismo, que é uma atividade econômica muito importante no Rio, embora estejamos apenas na 35ª posição do ponto de vista do turismo internacional para cá, o que é uma posição vergonhosa, mas ali o centro do Rio tem toda uma história. E, no mínimo, de 200 anos para cá. Revitalizar aquilo é também um chamariz e um direito, inclusive, à memória histórica, principalmente de nós cariocas, não é só para inglês ver, não. E sobre a dengue, o que se pode fazer para prevenir uma nova epidemia? Nós estivemos aqui conversando com o reitor e a vice-reitora, e a preocupação grave é de que venhamos a assumir a prefeitura em janeiro, já com os sinais fortes e letais de uma nova epidemia, que pode ser mais forte do que essa, que vitimou mais de 100 pessoas no estado todo, a maioria aqui na capital, e 2/3 dessas vítimas, crianças. Isso é trágico, é uma dor só. Por quê? Porque não há controle, não há prevenção, as dotações orçamentárias não são aplicadas, houve uma epidemia de omissão da autoridade pública nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Bom, está em curso aí todo um trabalho para se combater o vetor, para se prevenir e não extirpar totalmente, isso é praticamente impossível, inclusive pela mutabilidade do vetor e do vírus. Agora, a gente tem que fazer alguma coisa, não é porque acabou a epidemia que a gente deve esquecer isso. Não depende de nós nesse momento, fica o alerta. E aí é mobilizar leitos, preparar a rede curativa, já que a preventiva falhou, para enfrentar isso. Unidades de pronto atendimento, o diagnóstico rápido e correto, a transferência dos casos mais rápidos, mais graves, também sem demoras. Tudo isso, se a gente estiver preparado, vai diminuir a mortandade. Mas, pelo visto, e isso é trágico, ela virá. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os eleitores? Não, para os eleitores não, mas para a cidadania. Primeiro, mobilizar. Segundo, o desencanto com a política agrada muito aqueles que fazem da política um negócio. Terceiro, alguém que pensa que não tem nada a ver com a política, tem que saber que a política tem muito a ver com a vida dele. Esse analfabetismo político faz bem a quem é corrupto, a quem não tem uma perspectiva de participação. Então, acho que a melhor contribuição para chegar ao voto consciente no dia 5 de outubro é a pessoa se organizar, discutir, debater, olhar as propostas, a história do candidato, o seu programa, as suas ideias, força, renovar a Câmara de Vereadores, que é marcada pelo clientelismo, pela politicagem, e escolher bem um prefeito, né? Eu me considero qualificado para merecer esse voto, até porque eu não sou eu sozinho, sou um sujeito coletivo que quer um Rio de Janeiro com menos desigualdade social, com mais participação popular e com prioridade de políticas públicas para os de baixo. É um projeto de mudança efetiva, a gente quer fazer a diferença.